Uma boa noite a você, meu irmão, minha irmã, que reza conosco neste momento. Nós damos então hoje continuidade àquelas nossas reflexões do nosso retiro quaresmal, este ano tratando sobre o jejum. Que nós possamos então viver verdadeiramente este tempo bendito. Que nós não simplesmente vivamos este jejum numa parte externa do nosso ser, mas como eu disse na outra reflexão, que a nossa razão, iluminada pelo Espírito Santo de Deus, possa orientar o nosso instinto, aquilo que da nossa natureza é mais básico. Às vezes, falando assim, dá a impressão que nós estamos querendo rebaixar certos conceitos da nossa existência, mas não é. Nós queremos, muito pelo contrário, iluminar certos aspectos da nossa existência. E é interessante porque nós vemos que várias religiões tratam sobre estas questões. Mas quando o cristianismo vem falar sobre isso, muitas vezes ele é imposto como moralista, como dogmático, como muitas vezes retrógrado. E nós precisamos entender que a igreja, ao longo destes milênios, ela vem falando aquilo, ela vem ecoando a palavra que ela recebeu. Como eu sempre digo, a igreja não é dona da palavra de Deus, mas ela é guardiã e mensageira. Ela não pode mudar a palavra de Deus. Ela não pode anunciar esta palavra como ela quiser, de acordo com os padrões que o mundo impõe. Mas ela deve manter fidelidade ao chamado de Deus para si. Porque afinal, quando vier o divino pastor, aquele que é o supremo pastor, que é Cristo, a igreja precisará apresentar diante dele as suas obras. E nós, como ministros da igreja, precisamos também estarmos com a nossa consciência tranquila de que aquilo que era nosso dever foi feito. Como o Evangelho vai dizer, se você exortou, convocou, se você chamou mais duas testemunhas, se você levou o caso à assembleia, à comunidade, e mesmo assim a pessoa não mudou de vida, você está isento da morte desta pessoa, do pecado dessa pessoa. O pecado é dela. Então a igreja não pode deixar nunca de apontar o pecado do mundo. Ela nunca pode deixar de convocar os homens àquilo que a leitura da semana passada nos dizia. Voltar o nosso ser para Deus, com jejuns, lágrimas e gemidos de luto. Nós devemos rasgar o nosso coração na presença de Deus. Nos colocar na presença de Deus com esta compunção, com este desejo profundo de mudança de vida. E que não seja algo externo só para os homens verem. Os homens não precisam ver, mas dentro de nós precisa ser esta luz da retidão acesa. Eu fiz o que devo fazer. E se acaso Deus achar que esta luz que brilha em mim, que não é minha própria, mas eu acho muito bonito esta expressão da lua. A lua não tem luz própria, ela transmite à terra a luz que ela recebe do sol. E que nós cristãos também, quando nós nos convertemos, quando nós iniciamos este caminho de mudança de vida, nós estamos sendo também, de certa forma, a lua. Nós estamos recebendo a luz do sol e transmitindo à terra. Nós, como cristãos, que buscamos nos converter, estamos recebendo esta luz de Cristo. O sol que não tem ocaso, o sol que ilumina, que veio para iluminar aqueles que andavam nas trevas. Nós recebemos a luz dele e transmitimos para o mundo. Que Deus nos ajude. Hoje, na nossa reflexão, então, dando continuidade a essas reflexões sobre o jejum, nós falaremos, então, orientados sob o texto do profeta Isaías, no capítulo 58. A partir, então, ali do versículo 2 até o 11. Lembrando que, se nós formos pegar
toda a Sagrada Escritura, nós vamos achar muitos e muitos trechos falando sobre jejum, sobre oração e tantos outros temas muito importantes para nós. Mas nós precisamos selecionar alguns trechos. E é isso que nós buscamos fazer depois de rezar, depois de refletir muito, de ler os textos, não é? Então, se você conhece os outros textos da Sagrada Escritura, que fala sobre o jejum, que é o tema deste nosso retiro quaresmal, então vai lá, dá uma lidinha, reflita também você na sua casa sobre este tema. Iniciemos então este nosso momento de oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rei Celeste, Consolador, Espírito da Verdade, presente em toda parte, ocupando todo lugar, Tesouro dos bens e dispensador da vida, vinde habitar em nós. Purificai-nos de toda mancha e salvai nossas almas, tu que és bom. Santo Deus, Santo poderoso, Santo imortal, tem piedade de nós. Santo Deus, Santo poderoso, Santo imortal, tem piedade de nós. Santo Deus, Santo poderoso, Santo imortal, tem piedade de nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, agora e sempre pelos séculos dos séculos. Amém. Santíssima Trindade, tende piedade de nós, Senhor, purifica-nos de nossos pecados. Mestre, perdoa-nos as nossas iniquidades. Tu que és santo, cura pelo teu nome as nossas enfermidades e visita-nos. Senhor, tende piedade, Senhor, tende piedade, Senhor, tende piedade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, agora e sempre pelos séculos dos séculos. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, Pai, Filho e Espírito Santo, agora e sempre pelos séculos dos séculos. Amém. Tomando então a nossa Bíblia, nós queremos refletir, baseados neste trecho do livro do profeta Isaías, capítulo 58, a partir do versículo 2 até o versículo 11. Sabedoria, sejamos atentos. Leitura do profeta Isaías. Clama em alta voz sem constrangimento. Sem dúvidas, eles me procuram dia após dia. Desejam conhecer o comportamento que me agrada, como uma nação que houvesse sempre praticado a justiça, sem abandonar a lei de seu Deus. Informam-se junto a mim sobre as exigências da justiça. Desejam a presença de Deus. De que serve jejuar, se com isso não vos importais? E mortificar-nos, se nisso não prestais atenção? É que no dia de vosso jejum só cuidais de vossos negócios e oprimis todos os vossos operários. Passais vosso jejum em disputas e altercações, ferindo com o punho o pobre. Não é jejuando assim que fareis chegar lá em cima a vossa voz. O jejum que me agrada, porventura consiste em um homem mortificar-se por um dia? Curvar a cabeça como um junco, deitar sobre o saco e a cinza? Podeis chamar isso um jejum? Um dia agradável ao Senhor? Sabeis qual é o jejum que eu aprecio? Diz o Senhor Deus. É romper as cadeias injustas, desatar as cordas do jugo, mandar embora livres os oprimidos e quebrar toda espécie de jugo. É repartir seu alimento com o esfaimado, dar abrigo aos infelizes sem asilo, vestir os maltrapilhos, em lugar de desviar-se de seu semelhante. Então tua luz surgirá como a aurora, e tuas feridas não tardarão a cicatrizar-se. Tua justiça caminhará diante de ti, e a glória do Senhor seguirá na tua retaguarda. Então às tuas invocações o Senhor responderá, e a teus gritos dirá: eis-me aqui.
Se expulsares de tua casa toda a opressão, os gestos malévolos e as más conversações, se deres do teu pão ao faminto, se alimentares os pobres, tua luz se levantará na escuridão, e tua noite resplandecerá como o dia pleno. O Senhor te guiará constantemente, Ele te alimentará no árido deserto, renovará teu vigor, serás como um jardim bem irrigado, como uma fonte de águas inesgotáveis. Amém. Meu irmão, minha irmã, este trecho muito bonito do profeta Isaías vai falar exatamente sobre aquilo que agrada a Deus. E aí você pode até dizer, mas padre, se a gente for pegar esse trecho do profeta Isaías, ele vai estar completamente ele vai estar contra o jejum. Porque Deus vai dizer que não é o jejum de se abster-se de comida que agrada a Ele, mas é outras práticas que o agradam. E aí nós precisamos ver bem o porquê que Deus vai dizer isto. Se nós pegarmos este texto, se nós buscarmos esmiuçar algumas palavras, algumas frases deste texto, nós vamos entender muito bem o porquê Deus vai dizer que o jejum que agrada a Ele não é o jejum de um dia, não é o jejum de abster-se de alimentos, mas são outras práticas. E aí nós podemos ver aqui, bem no comecinho deste trecho, que vai dizer assim: vocês agem como se fosse uma nação que me procurasse, como uma nação que tenta me agradar sempre. E aí nós vemos uma coisinha muito importante. Muitas vezes nós nos apresentamos diante de Deus como aquele do primeiro domingo que abre-se o tempo do triódion, o domingo do publicano e do fariseu. Muitas vezes nós vamos orar diante de Deus, nos apresentamos diante de Deus e rezamos: obrigado, Senhor, porque eu não sou como estes, eu não sou destas outras igrejas, eu jejuo, eu pago dízimo, eu faço tudo o que precisa fazer na igreja, eu cumpro todas as obrigações que a igreja me apresenta, Senhor. Ainda bem que eu não sou como estes aí, que não vão à igreja, não jejuam, não oram, não rezam com busquine, não têm prática de oração. E aí nós vemos o outro caso, o do publicano, que ele entrando no templo, ele nem sequer tinha coragem de levantar os olhos, mas ele, num cantinho do templo, ele batia no peito e dizia: tende piedade de mim, Senhor, porque sou pecador. Se encaixa muito bem neste início do trecho do profeta Isaías, que ele vai dizer assim que vocês agem como se vocês buscassem a todo instante me agradar, mas vocês não são assim. Lembra as reflexões que nós estávamos fazendo sobre o seguimento a Jesus Cristo? Quem me negar diante dos homens, eu também negarei diante do meu Pai que está nos céus. Muitas vezes nós cristãos agimos de certas maneiras porque nós queremos ser bem vistos, bem quistos pelos outros, que nem muitas vezes são cristãos e nem têm uma vida de prática cristã. Aí eu preciso me inserir naquele grupo. E para inserir naquele grupo, eu ajo como se eu não fosse cristão também. E o erro não está naquele grupo, porque aquele grupo está vivendo aquilo que eles acreditam ser o certo. Eles não têm compromissos com a fé. Então eles estão agindo do jeito que a consciência deles acha que deve agir. Mas nós cristãos não podemos ser assim. Nós cristãos precisamos impor a nossa fé em todas as situações da nossa vida. Quando eu digo que a nossa razão, iluminada pelo Espírito Santo de Deus, deve guiar os nossos instintos naturais, aquilo que do nosso ser é o mais básico, mais baixo de todos, eu não digo simplesmente só uma questão do jejum, mas eu digo que todas as nossas relações devem ser guiadas pela nossa razão. Eu dizia estes dias, muitas vezes uma fruta podre estraga toda uma cesta.
São Paulo vai dizer sobre isso. Não permitais que entre vós nasça uma raiz encardida que vá contaminando toda a comunidade. É aquilo que eu dizia na outra reflexão. Se você levou a pessoa para a igreja, se você buscou orientar, se você buscou resgatar esta pessoa, mas essa pessoa não aceitou o resgate, você está isento da culpa. A culpa do pecado é unicamente dessa pessoa. Porque conhecendo o caminho certo, não quis caminhar por ele. E aqui muitas vezes vai agir deste jeito. Ah, Senhor, o que eu posso fazer para agradar, para que a tua glória seja conhecida na terra? Mas nós muitas vezes não cumprimos o básico da nossa fé. Eu achava interessante, porque quando eu fui monge cisterciense, conversando exatamente nesse período de quaresma com o abade do mosteiro, Dom Luiz, e eu conversando com ele, eu dizia que eu gostaria de fazer um determinado jejum. E ele disse para mim assim, a igreja já nos apresenta o jejum que devemos fazer. Então faça o básico bem feito e não busque coisas extraordinárias. Porque é muito melhor algo básico bem feito do que o extraordinário mal feito. Eu nunca esqueci disso. E muitas vezes nós cristãos, nós vamos fazer isto. Não paga o dízimo na paróquia que frequenta, mas quer ajudar outras instituições longe de casa. Não dá uma cesta básica para alguém que precisa perto da sua casa, mas quer fazer doação lá para uma obra de não sei de onde. Nosso Senhor, ele vai deixar bem claro que a caridade, a misericórdia, deve ser exercida para o próximo. Aquele que está literalmente próximo a nós. Porque muitas vezes nós fechamos os olhos para este aqui que passa fome na porta da minha casa e eu vou querer ajudar uma pessoa que está lá do outro lado do mundo. Não estou dizendo que não é para ajudar, mas a prioridade para ajudar primeiro é aqui, quem está perto de mim. E aí nós vemos que o profeta Isaías, ele vai usar este termo aqui, que vocês, sem dúvida, eles me procuram dia após dia, como uma nação que houvesse sempre praticado a justiça, sem abandonar a lei de Deus. Informam-se junto a mim sobre as exigências da justiça, desejam a presença de Deus. Ou seja, acha que está praticando tudo muito bem. Eu cumpro a obrigação. E às vezes, não é isso que eu estava falando sobre cumprir o básico. Porque existe uma diferença entre cumprir o básico e cumprir uma obrigação. Uma obrigação é um peso. Eu preciso fazer isso. Mas quando é o cumprir o básico, é aquilo. A igreja me orienta e eu vou me esforçar para ouvir o que a igreja tem a me orientar. E vou buscar caminhar conforme a igreja me orienta. São disposições diferentes da alma. Parecem duas coisas iguais, mas não são. E aqui o profeta vai dizer assim que eles agem como se sempre tivessem praticado a justiça. Como se sempre tivessem cumprido a lei de Deus. Nunca tivessem abandonado a lei de Deus. E querem informar-se junto a mim sobre as exigências da justiça. E aí o profeta vai dizer: de que serve jejuar, se com isso não vos importais? E mortificar-vos, se nisso não prestais atenção? É que no dia de vosso jejum, só cuidais de vossos negócios, e oprimis todos os vossos operários. Passais vossos jejuns em disputas e altercações, ferindo com o punho o pobre. Aqui, Deus não vai dizer que eu não quero o jejum de vocês. Não é isso que Deus está dizendo aqui no profeta Isaías. Ele está dizendo assim: vocês agem como se não me conhecessem, como se não soubessem o que eu quero de vocês, mesmo tendo já revelado muitas vezes.
Vocês voltam a mim toda vez procurando saber o que eu quero de vocês. E quando resolvem jejuar, vocês não jejuam pensando em mim. Vocês não jejuam querendo amenizar a minha cólera sobre o pecado de vocês. Vocês não jejuam para que eu olhe para vocês e sinta misericórdia. Enquanto vocês jejuam, vocês estão tendo práticas que não condizem com a fé que vocês professam. Vocês estão oprimindo os operários, vocês estão ferindo o pobre, vocês estão preocupados em disputas. É isso que o profeta Isaías vai dizer. Uma nação que obviamente conhecia Deus, uma nação que tinha todos os meios para saber o que Deus queria dela, mas ela só estava preocupada nas obrigações da lei, e não em fazer com que a lei entranhasse em suas vidas e virasse aquilo que eu digo, o mais básico da vida. Algo que se faz sem peso, sem sofrimento, sem lamúria. E muitas vezes nós cristãos agimos do mesmo jeito. Nós vamos aí procurando certos grupos de oração, certas coisas de revelação, de não sei o quê, querendo saber o que Deus quer de nós. Quando na verdade está aqui, claro, a igreja já cansou de falar, a igreja já cansou de orientar nós todos. Todos nós batizados somos convocados à santidade, a exemplo de Cristo nosso Deus. Nós devemos nos amoldar a Cristo, nós devemos crescer até a estatura espiritual de Cristo, mas muitas vezes nós não agimos como quem queremos fazer viver desse jeito. É como aquela pessoa que está escrita lá na porta, puxe, e a pessoa fica tentando empurrar a porta, nunca vai conseguir abrir, mas está lá a orientação do que tem que ser feito. Muitas vezes nós cristãos queremos saber grandes coisas, mas nós não cumprimos aquilo que seria o básico, o fundamento da nossa fé. Essa, acho que a palavra melhor do que básico é fundamento da nossa fé. O fundamento da nossa busca por Deus, do querer servir a Deus. Aí nós fazemos jejum, mas nós não pensamos em Deus. É triste porque eu escuto muitas vezes as pessoas dizendo sobre porque eu vou fazer jejum para que meu filho consiga um emprego. Porque eu vou fazer jejum para que não sei quem seja curado. Porque eu vou fazer jejum. Ou seja, o jejum da pessoa é como se fosse uma moeda de troca. Eu vou olhar para Deus e dizer, vou te ofertar aí uma semana, 15 dias de jejum, para que o Senhor possa dar aquilo que eu preciso, aquilo que tal fulano está precisando. Ou seja, nós não estamos fazendo jejum para que Deus sinta misericórdia de nós. Nós estamos fazendo jejum como moeda de troca. E não é esse o sentido. Padre, mas quando o senhor fala de fazer jejum para que Deus tenha misericórdia de nós, isso também não seria um sentido de troca? Não, é aquilo que eu falei na outra reflexão passada. Quando nós sentimos este amor de Deus imenso por nós, e nós olhamos para a nossa condição de pecadores, nós sentimos necessidade de fazer algo que esteja ao nosso alcance para repararmos esta ofensa que cometemos contra este amor. E aí nós vamos então deixar algo que é muito básico, agora sim, essa palavra é bem aplicada, que é os nossos instintos, aquilo que eu dizia. Instinto básico do ser humano, sentiu fome? Come. Mas aí a nossa razão, iluminada pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, vai dizer, não, você não vai comer. Você vai oferecer este sacrifício a Deus pelo perdão dos seus pecados. Este é o sentido. E aqui no profeta Isaías ele vem dizer exatamente isso. Vocês fazem jejum, mas vocês não estão preocupados comigo. Vocês não estão oferecendo esse jejum a mim. Vocês não querem o meu perdão. Vocês fazem o jejum como uma obrigação, uma imposição. Não algo que espiritualmente eu sinta necessidade de recorrer. Não porque eu vejo o teu amor, ó Deus,
e me arrependo dos pecados que eu cometi, e por isso eu tento reparar isso da maneira que eu consigo, que é fazendo um jejum, que é tentando orientar as minhas forças, a minha natureza para vós. Não, eu faço jejum, mas eu continuo com as práticas erradas. Eu faço jejum, mas eu continuo com o adultério. Eu faço jejum, mas eu continuo pecando contra a castidade. Eu faço jejum, mas eu continuo pecando por preguiça. Eu faço jejum, mas eu continuo pecando pelo adultério. Eu faço jejum, mas eu continuo... Não adianta fazer jejum desse jeito. Não é esse jejum que Deus quer. O jejum verdadeiro, ele precisa suscitar em nós esta compunção, esta conversão. O jejum sozinho, você está fazendo uma dieta. Jejum que não está orientado para Deus é uma dieta. E para nós cristãos, o jejum que praticamos não é um jejum de dieta, é um jejum penitencial. É um jejum onde eu imploro a Deus que Ele olhe para o esforço que eu tenho de dominar a minha natureza, buscando orientar a minha natureza para Ele, e que Ele venha com a sua misericórdia perdoar as minhas fraquezas, as minhas mazelas. Porque uma coisa é quando eu luto, outra coisa é quando eu entrego as armas. Nós, quando jejuamos, nós estamos exatamente com as armas nas mãos. Nós estamos lutando. Agora, quando eu digo, meu jejum não vale nada. Ou como eu dizia da outra vez, eu vou jejuar de não falar dos outros. Eu vou jejuar de não comer chocolate. Eu vou jejuar de não beber refrigerante. Não. É mais uma vez aquilo que eu digo. Nós sabemos o que Deus nos pede, mas eu quero fazer a minha vontade. Até no jejum eu faço a minha vontade, ao invés de buscar fazer a vontade de Deus. Vocês viram como é diferente? Quando eu jejuo orientado pela vontade de Deus, orientado pela igreja, que ouve a voz de Deus. A igreja também não inventa coisa. A igreja faz aquilo que Deus mandou fazer. E outra coisa é quando eu invento o meu jejum. Eu quero fazer do meu jeito. E aí, como eu sempre digo, e como eu já escutei muitos outros dizendo, filho, ser cristão do seu jeito, até o diabo vira cristão. Ser ortodoxo do seu jeito, até o diabo vira ortodoxo. Porque eu quero levar o nome, mas eu não quero os compromissos. Eu não quero as responsabilidades. É igual quem diz assim, padre, eu acredito em Deus. Eu rezo em casa, mas eu não frequento igreja nenhuma. É a famosa história. Eu não quero ter compromissos. Eu não quero ter responsabilidades. Eu não quero amadurecer espiritualmente. Porque eu estar numa igreja necessariamente quer dizer que eu preciso seguir as orientações daquela igreja para a minha vida. Eu não quero orientação nenhuma. Eu sei o que é bom para mim. Igual o filho pródigo. Tinha tudo dentro de casa. Tudo. Faltava nada. Mas ele resolveu sair. Ele quis viver a vida dele. Ele fez as escolhas dele. E a igreja ficou lá, no pai, esperando o filho voltar. E aqui exatamente isso. O povo judeu, sabendo da vontade de Deus, sabendo o que Deus esperava deles, porque eles tinham os profetas, eles tinham os mandamentos. Não, vou fazer do meu jeito. Eu vou jejuar, e é aquilo que nosso Senhor vai dizer no Evangelho, né? Hipócritas, vocês filtram o mosquito, mas deixam passar o camelo. Ou seja, vocês se apegam às coisinhas pequenininhas, mas aquilo que verdadeiramente me agrada, vocês não estão nem aí. Vocês precisam juntar as coisas pequenas com as coisas que devem ser as coisas grandes, as coisas boas, aquilo que me agrada de verdade. E aí depois ele vai enumerar, elencar o que seria aquilo que agrada a Deus. Lembrando, ele não está rejeitando o jejum, mas ele está aqui criticando o jejum que não é feito conforme os mandamentos, o jejum que verdadeiramente agrada a Deus. Então, nós precisamos unir o jejum
à caridade. Aquilo que eu falei, o jejum sem buscar a vontade de Deus para a minha vida é simplesmente dieta. E nós não estamos na igreja para fazer dieta. Nós estamos na igreja para buscarmos a vontade de Deus. E aí ele vai elencar. Sabe qual é o jejum que eu aprecio? Diz o Senhor. É romper as cadeias injustas, desatar as cordas do jugo, mandar embora livres os oprimidos e quebrar toda espécie de jugo. É repartir seu alimento com o espaimado, dar abrigo aos infelizes sem asilo, vestir os maltrapilhos em lugar de desviar-se de seu semelhante. Então tua luz brilhará como a aurora. É aquilo que nosso Senhor vai dizer no Evangelho. Porque o doutor da lei, ele paga isso, faz aquilo outro. O jovem rico, porque eu tenho feito todos os mandamentos desde a minha juventude. E aí nosso Senhor fala para ele assim, muito bom, então uma coisa te falta, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres. Aí ele ficou triste. Porque aquilo que eu falei, nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. Eu quero fazer o jejum do meu jeito, como eu acho que deve ser feito. Aí quando Deus vem me orientar o jejum, mas isso eu não quero. E aqui ele vai dizer assim, não adianta nada jejuar, jejuem, mas junto com o jejum, pratiquem obras de misericórdia, pratiquem a caridade. É aquilo que eu falei. Quer fazer caridade lá do outro lado do mundo, mas na porta de casa tem gente passando fome. Na sua cidade tem gente que está passando necessidade. Na rua tem gente que está doente e nunca foi visitar, nunca foi procurar saber se tinha uma trouxa de roupa para lavar, uma casa para limpar, se queria ajuda para cuidar das crianças, fazer uma comida. Mas eu jejuo, eu rezo o terço todo dia. Eu rezo com Busquini todo dia. Eu vou na adoração santíssima. Porque eu vou na missa todo dia. Porque eu faço isso, que eu faço aquilo. Eu faço aquilo que eu quero, que eu acho que é muito bom para mim. Mas junto a isso, eu preciso fazer aquilo que Deus quer. Junto ao jejum, para implorar misericórdia, eu preciso praticar caridade. Porque eu vou estar fazendo com o outro aquilo que eu quero que Deus faça comigo. Lembra que nosso Senhor vai dizer no Evangelho? Com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Da mesma maneira que eu ajo com o outro, Deus vai agir comigo. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Deus me perdoa na medida em que eu perdoo o outro. Deus age de misericórdia para comigo, na medida em que eu ajo com a misericórdia para com o outro. Deus olha para o meu jejum na medida em que eu olho para o outro que passa por necessidade e vou ao encontro da necessidade do outro. Só que não é uma busca de necessidade pelo necessitado. É uma busca do necessitado porque nele eu vejo Cristo, porque nele eu vejo Deus, porque nele eu vejo o irmão. É tudo orientado. A caridade, ela tem que primeiro ter como ponto de referência Cristo e depois o irmão. Se a caridade, ela tem como ponto de referência unicamente o irmão, então ela não é a caridade que Cristo anuncia. Ela é simplesmente um benefício ao outro, mas não é esta caridade cristã. Primeiro, nós olhamos para Cristo, o que Cristo disse, e nós buscamos seguir aquilo que Cristo disse. Por isso, eu realizo a caridade. É uma caridade cristificada. Muda todo o sentido dessa caridade. E quando nós juntamos o jejum a esta caridade que Deus nos manda, que aqui no profeta Isaías vai estar bem claro isso, vem este trecho do versículo 8. Então a tua luz surgirá como a aurora, e tuas feridas não tardarão a cicatrizar-se. Tua justiça caminhará diante de ti, e a glória do Senhor seguirá a tua retaguarda.
Então as tuas invocações o Senhor responderá, e a teus gritos Deus dirá: eis-me aqui. Se expulsares de tua casa toda a opressão, e os gestos malévolos, e as más conversações. Novamente ele fala: eu preciso agir fora da igreja, conforme Deus me orienta. Eu não posso ser, na vida de comunidade, na vida da igreja, um santo, um cordeiro. Nossa, melhor pessoa do mundo. Mas quando eu chego na minha casa, meus filhos têm medo de mim, minha esposa tem medo de mim, ou o contrário, meu marido tem medo de mim, os meus pais têm medo de mim, as pessoas com quem eu convivo ficam com medo de mim. Eu preciso banir da minha vida estas coisas. Como eu faço isso? Orientando a minha natureza pela razão iluminada pelo Espírito Santo. Por isto é que eu falo, o jejum em si só é dieta. O jejum como querer de Deus, o jejum como expressão da minha busca de conversão, o jejum como um meio físico de implorar a Deus que olhe com misericórdia para mim, desde que eu também, neste período, olhe com misericórdia para os outros que precisam, aquilo que o profeta vai dizer aqui também. Desde que eu una a minha vida eclesial, a minha vida dentro da igreja, com a minha vida fora da igreja. Lá fora é o momento de eu testemunhar se aqui dentro eu estou sendo verdadeiramente cristão. Porque eu sempre digo, ser santo, ser cristão, ser ortodoxo, num meio que é muito favorável a tudo isso, é muito bom. Mas é lá fora, é no meio dos outros, é no meio da minha família, é no meio dos meus colegas de trabalho, é no meio dos meus amigos, é no meio do grupinho de futebol, é no meio do pessoal que anda de bicicleta, que anda a cavalo. É nesse grupinho, fora da igreja, que vai ver se a minha luz, aquela luz que eu estou recebendo de Cristo, que é o verdadeiro sol, eu sou lua, se a luz dele em mim está refletindo para os outros. Porque se eu conseguir unir a minha vida de penitência, a caridade que o outro precisa, a prática verdadeiramente cristã, fora da igreja principalmente, então vem isso tudo. A luz brilhará como a aurora. Lembrando que a aurora também não é a luz em si, mas é a claridade do sol que está vindo. Ou seja, quando nós cristãos verdadeiramente temos esta vida orientada para Deus, nós anunciamos o Cristo que está por vir. E aí, quando nós fazemos tudo isso, as nossas feridas serão curadas. Quando nós clamarmos a Deus, Ele vai responder: eu estou aqui. Mas, novamente, torna-te a dizer: se nós dermos o pão ao faminto, alimentar-os aos pobres, a tua luz brilhará como em pleno dia. O Senhor te guiará constantemente. Ele te alimentará no árido deserto. Renovará teu vigor como uma fonte de águas inesgotáveis. Meu irmão, minha irmã, que este tempo nos seja favorável, que nós verdadeiramente consigamos unir a nossa vida de jejum durante este tempo, fora deste tempo, aquilo que a igreja manda, às quartas e sextas-feiras, com a caridade aos outros que precisam. Sempre fazendo aquilo que Deus quer que façamos. Porque nós temos pessoas que nos orientam, nós temos a Sagrada Escritura, nós temos a igreja que nos diz como devemos agir. Então, nada de fazer jejum como eu quero, fazer as coisas do jeito que eu acho que devem serem feitas. Não. Por isso que eu sempre digo, é muito importante a orientação de um pai espiritual. Então, se eu faço tudo isso, se eu peço perdão a Deus, se eu busco agir conforme Deus quer, não só dentro da igreja, mas fora da igreja, Ele vai curar as minhas feridas, Ele vai ouvir a minha oração,
Ele vai fazer com que eu seja este reflexo da luz dele, esta aurora que anuncia o sol que está nascendo, que é Cristo. Então ele vai, mesmo quando eu estiver num árido deserto, mesmo quando eu estiver passando por todas as dificuldades da vida, mesmo quando eu for traído, quando eu for caluniado, difamado, mesmo quando tudo parecer que está dando errado na minha vida, Deus vai ser o meu alimento, Deus vai ser o meu apoio. Por quê? Porque eu soube ouvir o que Deus queria para a minha vida. Que Deus nos ajude, que nós vivamos verdadeiramente este tempo de jejum, unido à caridade, expulsando da nossa vida tudo aquilo que não vem de Deus, tudo aquilo que nos impede de sermos de Deus, para que nós verdadeiramente possamos irradiar esta luz, sejamos reflexos da luz de Deus na vida dos outros. Rezemos a nossa oração penitencial. Senhor e Mestre de minha vida, afasta de mim o espírito de preguiça, o espírito de dissipação, de domínio e de vã loquacidade. Concede ao teu servo um espírito de temperança, de humildade, de paciência e de caridade. Sim, Senhor e Rei, concede-me que veja as minhas faltas e que não julgue a meu irmão, pois tu és bendito pelos séculos dos séculos. Amém. Santíssima Mãe de Deus, salvai-nos, mais venerável que os querubins e incomparavelmente mais gloriosa que os serafins, destes a luz ao Verbo de Deus, conservando intacta a glória da tua virgindade. Nós te glorificamos, ó Mãe de nosso Deus. Pelas orações de nossos santos padres, o Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, tenha piedade de nós e nos salve. Amém. Meu irmão, minha irmã, então, que nós possamos, bem orientados pela palavra de Deus, buscarmos colocar em prática aquilo que Deus nos pede. Sexta-feira, se Deus quiser, nós teremos então o nosso segundo Acátistos, a Santíssima Mãe de Deus, né? A segunda estação do Acatistos. Se quiser vir rezar conosco, a partir das 6 horas da tarde, aqui na Igreja Grega de Nossa Senhora Faneromene. Se não, nós estaremos transmitindo aqui pela página da Igreja, tá bom? Que nós possamos viver este tempo alicerçados nesses 3 pilares: jejum, oração e caridade. Que Deus nos ajude. No mais, uma boa e abençoada noite a todos e até sexta-feira, se Deus quiser. Fiquem em paz.